Saudações, tripulantes. Sejam bem-vindos à nave Apollo Trade. Aqui quem fala é o Leonardo Gravina. Estamos prontos para a decolagem em 3, 2, 1. Saudações, passageiros da Apollo Trade. Vamos embarcar neste vídeo para explicar um pouquinho sobre o Bitcoin e o que aconteceu, e por que ele subiu, por que ele caiu, até onde vai. Acho que até onde vai eu já fiz um vídeo, você pode ver nos créditos no final, mas vamos falar um pouquinho a respeito do Bitcoin e depois conversar também, certo? Então é o seguinte, na tela aí, antes de apresentar o nosso convidado especial que a gente tem hoje, eu vou mostrar para vocês o gráfico, tá? Ora, pois, aqui a gente tem o gráfico do Bitcoin e, eventualmente, só para a gente ter uma visão geral, a gente tem aqui uma grande resistência em 5.250, tivemos uma linha puxando aqui uma alta que foi rompida, enfim, a gente teve eventualmente também um rompimento desses 5.300, por que caiu, o que aconteceu? É o seguinte, vamos ao nosso convidado especial. Ele é o nosso jornal semanal. É óbvio que eu preciso fazer umas brincadeiras aqui para vocês curtirem o vídeo. Não fiquem nervosos comigo, hein? Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu. Vou mostrar o jornal pago para vocês, tá? Não é o free. E a gente vai conversando, beleza? Então aqui no gráfico a gente tinha no dia 8 de abril uma possibilidade alta de rompimento, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo, certo? A parte de cima ela estava na região de 5.300, 5.250 e na parte de baixo a gente tinha esse suportezinho em 5.050, além de uma linha de tendência de alta, certo? Se a gente for ver a leitura gráfica, a gente pode estabelecer um parâmetro parecido neste D1 aqui que a gente tinha no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e agora neste H1 também no dia 8, tá? Era um padrão de triângulo ascendente, perfeito? Ambos tinham como principal foco de rompimento a área reta, a área horizontal, porém não foi o que aconteceu. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, separadamente. A gente tinha então uma LTA com 4 toques de respeito, tínhamos também uma região de resistência perto dos 5.300, que é essa área verde aqui, tínhamos também uma possibilidade enorme de topo duplo. Também tínhamos um suporte com diversos toques resistentes, diversos mesmo. 1, 2, aqui também alguns, 3, 4, 5, enfim, vários toques na região de 5.050. A gente podia ver também uma acumulação pós-candle de definição com fundos ascendentes, tá? Geralmente a gente tem uma característica de deriva. Aí o que acontece? Isso aqui não é uma super deriva, não existem super derivas assim. Porém, a gente pode ajustar o tempo gráfico. Se você pegar o D1, ainda existe um candle de definição. E aí a gente diminui essa quantidade de fundos ascendentes e pode, enfim, ou na H4 também, formar uma derivinha. Porque a derivinha, ela puxa um movimento contrário ao candle anterior de força e a gente realmente estava acreditando aqui na Apollo em queda, certo? Pelo exposto, o conjunto gráfico me leva a crer que só há uma direção possível para o próximo movimento, devemos cair. Beleza, aqui já está a parte paga, certo? A parte paga. Eu vou ler a parte paga porque eu acho interessante para vocês saberem como que é. O momento de realização de lucros, portanto, vamos nos posicionar. Seu patrimônio, para quem quer acumular, dólar. Seu patrimônio em dólar subiu cerca de 20% nessa semana. Agora é hora de pegar seu portfólio e se posicionar com mais porcentagem em dólar. Se está em BTC ou altcoins, transforme parte da posição para dólares. Se o mercado continuar valorizando, você continuará ganhando, porque você continua com o pé dentro. Porém, se o mercado desvalorizar, você terá opcionalidade. Isso significa que terá em mãos certa quantia de dólar para comprar no mercado cripto com preços mais baratos, podendo assim melhorar a sua posição. Eu espero ter sido claro. Aumente sua posição de dólar após a leitura deste jornal Apollo. Foi feita no dia 8. A opcionalidade é um artifício usado para salvaguardar capital com a realização de lucro recente. Maravilha? Seguindo essa linha de raciocínio, a ideia é que você tenha dólares para comprar em caso de queda, tendo salvo parte do seu capital, certo? Se cair
o mercado inteiro em dólar, você vai ter dólar na mão. Então você vai ter salvo essa parte do seu capital e vai ter dólar na mão para comprar mais barato tudo que for caindo. Perfeito? Não tem posicionamento mais seguro. Pois bem, vocês viram que a gente teve uma queda no mercado, certo? Após o jornal, aqui. E agora a gente está próximo da região de 5.050. A gente estava próximo da região de 5.300, por aí. Vamos continuar com a leitura do jornal. Recomendação para acumular Bitcoin. O momento é de buscar segurança e evitar exposição. Certo? A gente não tinha tido rompimento ainda. Portanto, vamos nos posicionar. Seu patrimônio em Bitcoin se manteve igual ou foi reduzido em alguns %, vez que as altcoins não acompanharam o Bitcoin em seus respectivos pares com o BTC. Perfeito? Então, se você estava em Bitcoin sozinho, maravilhoso. Você permaneceu com a mesma quantidade de Bitcoins. Se você estava com altcoins também, o seu portfólio provavelmente caiu, principalmente no primeiro momento. Então, se está em altcoins, isso foi antes do rompimento. Transforme parte para Bitcoin. Dificilmente o posicionamento em altcoins terá lucro. Certo? Então, se subisse o Bitcoin, ia valorizar mais que as altcoins. Se caísse o Bitcoin, ia valorizar mais que as altcoins. Recomendação aqui. Essa recomendação tem como finalidade se proteger das fortes movimentações para cima e para baixo do próprio Bitcoin, que tiveram início no dia 1º de abril e devem continuar por um tempo. Se você está em dólar, preste atenção abaixo. Para quem quer tentar lucrar com movimentos futuros, passe parte do portfólio para dólar. Certo? É a maneira mais correta. Então a especulação correta nesse momento, antes do rompimento, é para passar para dólar uma posição. Se você quer ganhar Bitcoin, passar para dólar era recompra nessa região aqui, certo? Que ainda é possível, a gente vai falar disso aí. Enfim, se o mercado cripto valorizar com a alta do Bitcoin em dólar, tenha uma ordem de compra próxima na região de 5.350, perfeito? Já vamos falar sobre essa ordem aí que eu ofereci para vocês. Se o mercado cripto desvalorizar, use parte do seu portfólio em dólar como opcionalidade. Pegue seus dólares e compre criptos mais baratas. Lembrando que vai do perfil de cada trader e do investidor escolher entre segurança, que é ficar em Bitcoin, ou maior especulação, que é ficar em altcoins. No momento dessa compra aí, essa compra com opcionalidade. Você pode comprar com os seus dólares após uma queda um pouco de Bitcoin e um pouco de altcoin. Certo? Então, basicamente, este foi o cenário recomendado. A gente fez a leitura, enfim. Era sim um momento de realização parcial dos lucros, muitas moedas caíram após o rompimento e, enfim, aqui a gente tem o gráfico com a linha laranja marcando a data do jornal, certo? Então, vamos lá. Basicamente, a gente teve um trap nessa região, tá? Esse trap aqui, como costuma falar o Fausto Botelho, ele é sim uma das indicações mais importantes na análise técnica, porque ele mostra que a gente não tem confiança nesse rompimento. Acredito eu que se esse movimento fosse esperado, principalmente pelos smart players, que são os caras mais espertos nesse momento do gráfico, a gente teria um monte de stop buy. O que é stop buy? Ordens de compra. Tá? Então, por exemplo, rompeu, vai sair pegando stop buy de todo mundo comprando aqui. Outra coisa, vai ter um monte de stop loss para quem está entrando vendido. Então o cara ele entrou aqui, esperando cair até aqui. Então ele entrou vendido em short position. Passou dessa região, ele toma um stop. Então isso faria com que o preço subisse muito. Este retorno do preço para patamares inferiores aos do rompimento mostra que a gente está falando de um trap. Perfeito? Então, muito importante isso que aconteceu. Eventualmente, quem deixou a ordem recomendada no jornal acabou pegando e comprando. Só que eu logo informei no mesmo jornal, no mesmo dia desse rompimento, que poderia se tratar de um rompimento falso, que poderia se tratar de um trap, que não era para sair comprando. Enfim, a gente teve a queda em momentos iniciais. Primeiro,
com várias bandeirinhas, aqui queda, bandeirinha, queda, bandeirinha, queda, bandeirinha, mais uma queda, agora com uma resistência alta, tá? Essas duas aqui com fundos deixando sombra, e a gente pode estar fazendo uma onda B de correção de Elliott. Então poderia ser uma onda A, uma onda B e assim uma onda C, porque nessa região de 4.760. Você acredita que cai até lá, Léo? Então, já falei que a gente pode acreditar no que a gente quiser. A gente só tem que se proteger para ambas as situações, tá? Inclusive a posição contrária. Então é o seguinte, eu acredito sim que a gente possa cair um pouquinho mais. A gente está numa região importante de suporte que agora virou resistência. Perfeito? Que é essa região vermelha aqui, dá para a gente corrigir. Vocês podem ver que vai ser difícil a gente passar por essa região novamente. Aqui já formou topos recentes, tá? A gente está com dificuldade de romper. E eventualmente buscar essa região dos 4.760 é saudável, certo? Então assim, a queda acabou? Acredito que não, certo? Como a gente deve se posicionar? Então que tal você acompanhar a gente nas redes sociais, seguir a gente no Instagram, principalmente no Telegram, @tradeapollo. A gente vai estar sempre informando você sobre o que fazer. Mas basicamente eu acredito ainda em mais queda, então tomem cuidado com o movimento de vocês. Quem seguiu o jornal estava com um pouco de dólar. É o momento de comprar um pouquinho, certo? Porque caiu um pouco, então você já está ganhando. Maravilhoso, você vendeu próximo dessa região aqui. Para quem viu o jornal, vendeu próximo dessa região aqui, perfeito? Então comprar próximo dessa região aqui é um pouco de lucro. Você guardou parte do seu capital, excelente? Principalmente se for em altcoins, que aí o mercado caiu fortemente, a gente está falando de mais ou menos uns 10% por altcoin. Então ainda acredito que a gente possa cair mais, porém o momento agora é de comprar parte do seu capital em dólar, em algumas criptos, tá? Se você quer buscar segurança, Bitcoin. Se você quer buscar um pouco mais de especulação, altcoins, perfeito? Mas não reverteu, não agora acabou a queda, formamos um fundo. Não, pode ser que a gente caia mais. Até porque seria saudável, tá? Não tenham pressa, o Bitcoin vai chegar nos 100 mil. Vai chegar eventualmente em um capital enorme. Mas assim, o momento agora talvez seja de uma pequena correção. A gente estava dias e dias e dias formando fundos ascendentes, subindo sem parar. Calma, deixa os indicadores respirarem e vamos seguir com o nosso planejamento de segurança, perfeito? Então é isso, basicamente a ideia agora é de você passar um pouco dos dólares que você ou especulou ou salvaguardou para cripto, devagarzinho, não inteiro, tá? Quando a gente fala em posicionamento, nunca faça 100% das coisas, tá bom? Sempre usa 20%, 50%, movimente o seu portfólio deixando a opcionalidade. 100% all-in sempre vai deixar você sem opcionalidade. Maravilha? Então é isso, deixa o like. Agradeço se você viu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal. Você viu o vídeo até agora. Você gosta desse assunto? Não tem motivo nenhum para você ficar perdendo. Então a gente vai entregar o vídeo para você toda semana, certo? E acessa o nosso Telegram, @tradeapollo ou t.me/tradeapollo. Tá todos os links aqui embaixo, para você não perder mais nenhum jornal, porque no Free também tem coisa bacana, certo? Se você quiser assinar, www.apollotrade.com.br, apenas R$19,90 por mês. Você recebe não só toda semana um jornalzinho, como também notificações a respeito do gráfico, perfeito? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Agradeço se você ficou conosco e bora pra lua!